Deixa eu fazer uma resposta aí a- também de novo aí o Arnaldo Ribeiro, né? Que eu vi um vídeo dele falando de um outro jornalista, né? E ele dizendo ali, não, porque na minha época, né? Claro, em relação talvez ao jornalismo, mas não só ao jornalismo, ele falou isso em geral, porque ele falou, hoje qualquer pessoa pode chegar no celular e dar opinião e tal. Claro, porque há fatos e há temas que bateu o olho, você sentiu a situação, presenciou a situação, viu, ó, né, para pessoas que, vamos dizer, não enxergam no sentido físico também, de outras formas eles podem ficar sabendo de opiniões, de situações, e já podem opinar, tem situações que você opina rápido, temas que não precisa necessariamente pesquisar. Então, na época do Arnaldo Ribeiro, ele tinha que pesquisar muito para dar a primeira opinião, né? Sobre determinado tema ou sobre tema esportivo, né? Eu acho isso uma bobagem. Acho que principalmente futebol, em que é um tema geral, é um tema mais propício, sim, à opinião alheia. Eu acho que aí está o Brasil, e aí eu concordo com o brasileiro tem que se orgulhar disso, eu acho, não só da questão do futebol, mas poder opinar sobre futebol. E por todo mundo não ser entendedor específico de futebol, mas terem uma opinião de média profundidade, alguns até torcedores que não são da mídia, que não são jornalistas, e que podem emitir opiniões profundas sobre futebol. Interessante, a pessoa pode aprender profundamente sobre futebol escutando outros, escutando comentaristas que fazem essas pesquisas, né? E aí já vai bater o olho numa situação, já vai conseguir interpretar, compreender o que ocorre, eventualmente até imaginar o que aconteceu no vestiário, em relação a determinados jogos, verificar a questão tática do jogo, verificar mesmo a questão técnica, o que um jogador deveria ter feito, deveria ter pensado naquele momento, e sim com opiniões corretas. Sim, tem muita bobagem por aí também, claro, mas não quer dizer que os torcedores não conseguem ter boas opiniões rápidas, aprendendo inclusive com jornalistas como o Arnaldo Ribeiro, mas ter opiniões rápidas sobre aquilo que eventualmente é óbvio, né? Às vezes você sabe, daqui um cara 2 metros, o cara tenta passar a bola do outro lado, mas o cara estava livre aqui do lado. Era uma alternativa mais plausível passar para o cara que estava mais perto e estava livre de marcação. Qualquer, vários torcedores conseguem perceber isso, Arnaldo Ribeiro. Então, não, mas eu, para opinar, precisei pesquisar. Não, aquilo que é patente, aquilo que é óbvio, eu não vejo por que o brasileiro não possa opinar só porque eventualmente o outro pesquisou muito para poder dar a primeira opinião. Não, se o torcedor já. Não precisa nem ser torcedor, observador de futebol. Né? Quem gosta do esporte, se às vezes não está assistindo um jogo do time dele. Quem gosta de futebol e tem um pouco de entendimento já vai fazer. Não estou nem dizendo que eu cheguei nesse nível. Eu estou dizendo que aquilo que é patente não precisa pesquisar muito para eventualmente se poder emitir opinião ou opiniões a respeito. Portanto, discordo de Arnaldo Ribeiro nessa visão, nesse tema. Também respondendo ao professor Leão, né, dizendo sobre a questão da personalidade, dizendo que não, ou você tem personalidade ou não tem. Não, então essa é uma das grandes questões que eu coloco. Então agora, só porque eventualmente, por exemplo, colocando na questão da salvação, ou nem na questão da salvação, na própria questão da libertação. Então para que eu tenha, veja bem, pega o que eu estou vivendo no canal hoje, então para que eu tenha libertação, talvez até salvação espiritual, mas aí é outro tema, né? Mas então para que eu tenha veja só, libertação ou mesmo cura, eu preciso lutar tanto, quer dizer, não faz sentido. Então, não, porque a pessoa tem que ter personalidade. Tem personalidade quem luta. Eu até não tenho tanta personalidade assim. Agora, infelizmente fui obrigado a lutar, saindo da minha característica, tive que fazer terríveis embates argumentativos, com ideias as mais nocivas que se possa imaginar. Então veja bem, agora para que a pessoa seja livre, tem que eventualmente ter personalidade, ou você tem personalidade ou não tem. Então coitado daqueles que não têm, né? Esses estão explodidos. Esses vão se dar muito mal na vida só porque eventualmente eles não têm personalidade. Claro que eu não sou contra, por exemplo, a Bíblia fala sobre a questão da fidelidade. Eu acho que eu não concordo até com Salomão, porque eu acho que tem que analisar outras coisas que são para mim essenciais, não adianta só a fidelidade. Acho a fidelidade muito importante, mas eu acho perigoso esse tema e do jeito que Salomão coloca. Eu acho que Salomão em Provérbios, se não me engano. Eu acho perigoso essa questão de um grande foco. Muitos se dizem bons, mas quem realmente é fiel? Tá, mas eu acho que não se deve focar só nisso. Eu acho que ele dá uma desviada de tema que eu acho perigosa. Ele deveria ter colocado a fidelidade em meio a outros princípios. Eu acho que ele não faz isso do jeito certo. Ou mesmo não o faz. Então o Leão está um pouco trazendo isso não com essa palavra, né? Então ele diz, não, porque a questão da personalidade. Tá, mas eu acho isso muito violento. Independentemente do sofrimento da pessoa. Mas
não há mal que não sofra independente. Então aquele que tem menos personalidade, nossa, vão matar esse cara. Só porque ele não tem personalidade. Consequentemente, ele não. Porque ele não. Ó, essa é a afirmação do professor Leão. Essa é a afirmação dele. Que, consequentemente, quem não tem personalidade não tem liberdade. É isso que se está dizendo. Eu acho isso perigoso. E entra até num argumento que eu ouvi usado pelo Cajuru com base numa música que eu não concordo, né? Dizendo que a questão do controle, as pessoas é que se você é controlada porque você quer alguma coisa, eu não lembro exatamente. Não é bem assim, porque são coisas diferentes. Uma coisa é o cara que eventualmente consegue ser livre porque está num lugar que ninguém incomoda. Então, consequentemente, ele é livre porque ninguém o atrapalha. Pelo menos ele está apenas com os limites naturais. Ninguém o atrapalha. Isso no primeiro momento. No segundo momento, se vem alguém na ilha deserta, né, que esse sujeito está, e começa eventualmente a controlá-lo, e a jogar enredos argumentativos, não só argumentativos, talvez de outra natureza também, é muito mais difícil ser livre. Não é que o cara aceite ser aprisionado ou aceite ser controlado por outra pessoa. É porque é muito difícil se libertar. Ah, daí vem a premissa moral. Aí vem a premissa moral. Não, mas se ele quer ser verdadeiramente livre, ele não aceita os critérios. Mas é difícil, né? Você vai ter que sacrificar muita coisa, uma pessoa, para ser livre, uma vez que os controles sejam muito enredados, sejam coisas... dá muito trabalho de você se libertar de controles que sejam muito detalhistas, ou que tenham uma manifestação de força muito grande. Isso é difícil, não é tão simples de fazer. Então eu não concordo muito com essa interpretação. Não estou dizendo aí que o Cajuru disse isso exatamente, mas ele trouxe ali uma música em algum momento, muitos anos atrás, em que eventualmente a música diz isso. Não estou nem dizendo que é a posição do Jorge Cajuru, mas é perigoso esse raciocínio. Porque uma coisa é claro, mas uma pessoa é livre. Que graças a Deus que ela é livre. Mas tem que avaliar que em determinadas circunstâncias é mais fácil ser livre porque não há controles tão difíceis de superar. Aqui no Brasil não é o caso. Eventualmente sim, você pode dizer, as pessoas não são livres porque aceitam ser controladas. Não quer dizer que elas querem ou que elas queiram ser controladas. Elas aceitam porque é muito difícil se desvencilhar. Pega o meu canal. Meu canal é prova disso. Eu sou a prova viva disso. Olha aí a luta aí. O momento que dá ali, eu já consegui atingir momentos, consegui dar uma respirada, todo momento bom, posso eventualmente resolver outros problemas pessoais. Pá, chove. Não, mas é assim mesmo, porque o Brasil se acostumou assim. E outros países talvez também. Em outros países não há um controle tão rígido sobre a população. Mesmo que seja uma questão cultural, não necessariamente do governo. Embora no meu caso vai saber. Né? Mas independente. Veja como é complicado isso daí. Então eu não concordo. Eu acho que as pessoas aceitarem serem controladas não significa a mesma coisa que elas quererem ser controladas. Elas aceitam porque é difícil. Mas ele é difícil. Aí eu não concordo ali. Pode ser que não seja. Se essa for a posição de Jorge Cajuru. Ou de outras pessoas. Um pouco sendo... Eu não estou também dizendo... Não posso colocar palavras na boca das pessoas. O Leão também não disse isso desse jeito. Ele falou, ou tem personalidade ou não tem. Tá, mas o que vai acontecer com quem não tem personalidade? Não, mas as pessoas vão sofrer. Então joga a bomba de uma vez, já para matar todo mundo. Claro que eu estou exagerando, né? Estou fazendo uma brincadeira. Mas o Leão sabe que as coisas não podem ser assim. Você sabe disso. Você sabe disso. Então sejamos responsáveis com aquilo que a gente fala. Agora, ok, eu não vi toda a fala inteira do Leão, não posso falar. Agora, cuidado com essa análise da personalidade. Esse raciocínio, depois... Ouça alguns burburinhos. Não vou falar dessa forma, mas... apenas para dizer que algumas afirmações são perigosas. Entendeu? Eu não faço esse tipo de afirmação. Nossa, eu tenho personalidade. Os outros que se explodam? Não, eu não concordo. Não, as pessoas têm que sofrer. Para mim, o que eu me importa é que as pessoas têm que sofrer apenas o mínimo essencial e o que seja justo. Independentemente de serem meus próximos ou não. Eu luto por justiça antes de tudo. Não digo antes de tudo, mas antes de muita coisa. Eu luto por justiça antes de muita coisa. Para mim, não é. O mundo não se separa em pessoas que têm personalidade e que não têm personalidade, ou que têm pouca personalidade. Para mim, essa separação é muito. Como é que eu posso dizer? Ela é muito isolacionista. Ela é muito isolacionista. E olha que eu sou uma pessoa que gosta de solidão. Imagina os que não gostam e que não têm personalidade. Então aí que tá. Eu acho que tem que tomar um certo cuidado. Eu entendo, concordo com a questão da sofrência, da sofreguidão, do sofrimento. A sofrência agora é uma palavra mais atual.
Sofrência entre aspas, né? É uma gíria. Mas, quais são os limites disso? Quais são os limites disso? Então, pera um pouco aí. Então eu não concordo. Eu responder também um comentário do Souza, né? Não sei ali se diretamente com a minha pessoa, pode ser que não seja, realmente ele estava falando ali no contexto do Abel Ferreira, no sentido de, perder a mania de perseguição, né? No meu caso, bom, eu não posso, aí que tá, eu vou acreditar no Souza ou na Bíblia? Sendo que a Bíblia diz que há perseguição da minha pessoa. Então, não é questão de mania de perseguição, eu sei que há perseguição da minha pessoa, eu posso não ter acertado em todos os raciocínios sobre o que era perseguição ou não, né? Tanto que eu mesmo falo, talvez não seja contra mim, sempre antecipo. Agora, no meu caso, para mim não é só mania. Não, perder mania de perseguição, não é mania. No meu caso, não é mania, não. Então, discordo aí do nosso Souza, ali da Bandeirantes. Bom, cada canal aí com a sua característica, né? A Bandeirantes, para mim, claro, vão dizer que ali o programa, por exemplo, do Neto, tem ali a própria ali, a autonomia ali de opinião, eles não seguem muito exatamente uma cartilha da Bandeirantes, independente, estou falando em relação à emissora em que o programa é exibido, né? Que não é, mas vocês não avisam que a responsabilidade é totalmente dos idealizadores, então a Bandeirantes tem algum poder sobre o programa de vocês sim, mesmo que seja uma influência menor. Mas vocês não colocam, até onde eu lembre, eu posso estar errado, vocês não colocam no começo do episódio esse programa de responsabilidade de seus idealizadores. Então calma aí, a Bandeirantes parece ter alguma responsabilidade sobre o programa Donos da Bola. Mas a Bandeirantes principalmente se for sobre a minha pessoa, fala o que não deve e troca os pés pelas mãos, as mãos pelos pés, coloca o carro na frente dos bois e os bois atrás dos carros. Então, tenhamos cuidado. Não priemos cânico e tenhamos cuidado com aquilo que eventualmente é dito. Agora, de novo, não é meu respeito, só estou... Se não for a meu respeito, melhor dizendo, se não for a meu respeito, não considere a minha exortação, mas houve coisas sobre a minha pessoa. Essa é a verdade. E eu peguei. Sou um censor. Bom, não é que eu não estou proibindo, nem tenho poder de proibir nada da Bandeirantes. Eu tenho o poder de criticar. Tenho o poder de apontar. Não tenho o poder de censurar, não tenho o poder de impedir. Mas, não vejo censura uma palavra exagerada. Agora, o fato é esse. Né? O fato é esse. Pelo menos parece ser. Então, estamos aqui respondendo, estamos aqui verificando e constatando. Fazemos esse observatório da mídia individual, né? Não só da imprensa no geral, mas observatório da mídia, mesmo do entretenimento, aquilo que não é imprensa, né? Falando também barbaridade, filmes, séries baseados, talvez até alterando informações baseadas aí em coisas da minha vida, coisas diretas ou algumas mais diretas, outras mais indiretas, mas coisas bem estranhas, né? Então, estamos aí. Não vou dizer pro que deve é, mas como diria a música, pro que deve é. Não, eu não estou pro que deve mas só para fazer a brincadeira, para fazer a analogia. Então, respondendo aí, esse pessoal, discordo, e é isso aí. E é nós que está. E Deus é bom, espero que possamos estar meditando nessas informações. Muito cuidado com essa exclusão sobre a questão de personalidade e não personalidade. Isso é muito perigoso e pode gerar algum abalo mental ou mesmo controle sobre pessoas que na verdade não precisariam ser controladas, que talvez não sejam pessoas tão fiéis assim, mas que também não estavam fazendo nada de tão errado assim. Então, valeu, é isso aí.